Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje também eu vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a pergunta é a seguinte: não entendo por que a mente está no controle. Se o ser é sabedoria, por que deixou a mente dominar? Sinto-me fragmentada, diz ela, como se o meu verdadeiro eu estivesse muito separado, muito longe. Como juntar o eu com mente e corpo? Minha cara, muito diferente do que dizem a respeito da mente dos animais, a nossa mente, humanos, a nossa mente tem o poder sim de agir por ela própria. Já nos animais não, sabedoria junto com mente estão ali juntos, indissolúveis. Nós temos aquilo que o pessoal acaba chamando de livre-arbítrio. A gente pode escolher agir independente da sabedoria, ir por conta própria, nos sujeitarmos ao medo e insegurança e, tendo esses dois elementos como regentes do nosso comportamento, irmos à frente, a nossa mente, né? Ir à frente fazendo as coisas por conta própria. Aí ela vai, faz, encontra alguma solução, mas não é legal, não é saudável, não é, por melhor que seja, e são soluções bem interessantes mesmo, mas no fim das contas não são aquelas soluções absolutamente saudáveis. Quando nos propomos e conseguimos agir por conta do ser, por conta da intuição, que é a voz da sabedoria, aí pressupõe uma mente de bem com o ser, não separada do ser, aí sim nós agimos por sabedoria, porque o ego está ali passivo, como eu sempre falo aqui nos vídeos, o ego está passivo e ouvindo, auscultando, né, entre aspas, a intuição e agindo segundo ela, porque nesse momento o ego já se entendeu como uma ferramenta, uma nobre ferramenta do ser, que é o que o nosso ego é, ego físico, mental e emocional. Ok? Então, sim, nesse caso a gente junta as duas coisas. Porém, existe o tal do livre-arbítrio. A gente pode escolher agir pelo ego, somente pelo ego. Não existe esse somente pelo ego. Um tanto o ser está ali. Só que majoritariamente, muito majoritariamente, quem está regendo o comportamento, como eu falei, é o medo e a insegurança. E aí está o nosso aprendizado, um dos nossos principais aprendizados nesta encarnação aqui. Para quem acredita em encarnação, eu acredito, é um dos maiores aprendizados que a gente tem aqui. Não ouvir a tentação, bem entre aspas, né, do ego, porque o ego é imediatista, ele está com medo, insegurança, ele quer resolver na hora, logo, do jeito que ele pode. E acaba ficando mesmo muito hábil em criar saídas, planilhas e planilhas, estratégias e mais estratégias, bélicas na maioria das vezes, uma vez que estamos ainda em estado de praga biológica, a humanidade, né? O mundo não, os bichinhos não, a gente está, né? Tem muitos bichinhos que podem entrar e sair do estado de praga biológica e nós somos um desses bichinhos que ainda está em estado de praga biológica. Isso significa que a gente é autodestrutivo, destrutivo em relação aos semelhantes e destrutivo em relação ao meio ambiente. Voltando, então nesse estado fica muito mais à mão o ego agir em função do medo e da insegurança, e por medo ele vai fazendo as coisas. E o medo, a gente sabe, não é um bom conselheiro para nada. O bacana mesmo é a intuição. Mas para ter uma intuição eu preciso parar, eu preciso meditar, eu preciso ficar em silêncio, eu não tenho tempo, eu tenho que resolver logo. Você tem tempo, porque quando você age pelo ego, somente pelo ego, você vai fazer algumas besteiras, aí você vai ter que refazer, você vai ter que aperfeiçoar, e se continua agindo pelo ego, você vai ter que aperfeiçoar constantemente. Não estou falando da evolução de uma providência que você teve um belo dia, uma intuição de agir daquele jeito, aí de repente veio uma outra intuição com uma ideia de aperfeiçoamento. Não, porque o que eu estou falando aqui é o ego regido pelo medo e pela insegurança, ele vai lá e faz as coisas. Aí passa um tempinho, ele observa bem, opa, mas pode ser melhor, ele vai lá e corrige. Opa, mas pode ser melhor, vai lá e corrige. Tudo isso na hipótese não está sendo regido pelo ser, não está agindo por intuição, nessa hipótese, ok?
Então vai refazendo e fica ali o cachorro correndo atrás do rabo. Quando é por intuição, sim, você tem a solução melhor que existe para você naquele momento, naquela circunstância. Então essa é a minha resposta, basicamente. Eu vou dar uma lida de novo aqui na sua questão. Não entendo por que a mente está no controle, porque nós temos a opção de agir não pelo controle do ser, porque nós temos a opção de agir sem necessariamente estarmos sendo guiados pelo ser. Nós temos a opção de agirmos somente pela mente. E 9 vezes em 10 a mente mente. A gente sabe disso, não é? Não por mal, é por incompetência mesmo. Se o ser é sabedoria, por que deixou a mente dominar? É o tal do livre-arbítrio. A gente foi feito assim. O ser é uma energia que habita o nosso corpo, aquilo que se chama alma, etc., sabedoria, luz, enfim, tem vários nomes para essa coisa linda que nenhum nome consegue definir, graças a Deus. Então, o ser, essa energia que nos habita e está lá. Essa energia fica lá quietinha, disponível. O ego é que tem que ficar quietinho, bem quietinho, silencioso, porque é como toda ferramenta fica, não é? Você tem uma tesoura na sua casa, ela fica lá quietinha. Quando você precisa, você vai lá, usa a tesoura e guarda de novo. Imagina você chegar em casa, sua tesoura cortou tudo. É mais ou menos o que o ego faz quando a gente não está regido pelo ser. Ok? Agora, quando você decide meditar, que significa disciplinar gradativamente o seu ego a ficar quietinho e depois com o tempo ele percebe que isso é um ganho e não uma perda, aí você percebe que, puxa, por que eu não faço isso há mais tempo? Porque você consegue dar o clique, eu agora vou ficar em silêncio, e a sua mente cala, e você fica ouvindo a sabedoria. Por quê? Como eu estava dizendo, a sabedoria é aquela energia em nós que fica ali quietinha, caladinha. O ego tem que decidir ficar quieto e ouvir a sabedoria. Mas para isso eu preciso ficar quieto mesmo. Ah, mas a minha mente é conturbada e não sei o que. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. O clube de praticamente toda a humanidade, salvo alguns iluminados por aí, que vivem exatamente nessa plena harmonia entre ego e ser. Então é a meditação frequente, o seu trabalho de disciplina do seu ego para ficar quietinho e com isso ouvir as intuições. É assim que funciona. Aí sim você consegue agir majoritariamente pela sabedoria. E quando chega o ponto de entrar na iluminação, que para cada um é no momento, é numa encarnação, enfim, aí você experimenta uma coisa linda, que é assim, o seu ego está sempre plácido e ouvindo a intuição, plácido ouvindo a intuição. E as suas atitudes, os seus atos são todos regidos pela intuição. O ego é ferramenta. E ele fica quietinho como ferramenta. Aí a sabedoria fala, o ego atende. Então, quando a gente tem aquelas recaídas de, eu medito muito e geralmente vai muito bem, eu fico à mercê da minha intuição, o meu ego fica ali quietinho, mas eu tive uma recaída. Não é recaída, são momentos de tensão maior aos quais a gente está completamente sujeito. Então, estamos todos sujeitos a esses momentos. E aí, às vezes, num deslize, você cede ao medo e insegurança. Mas como você já sabe, é só dar o clique de novo. Medita, silencia o ego e vem a sabedoria dizendo o que é para ser feito, e você faz. Aí você falou, sinto-me fragmentada. De fato, minha querida, o ser humano, enquanto ele não tem essa união, mesmo que seja meia união entre ego e ser, é uma fragmentação que acontece. Porque, mal comparando, é para sermos, neste aspecto, como os bichinhos, que têm mente e o ser juntos, em comunhão. E nós estamos, veja bem, não somos, estamos fragmentados. É a prática de integração entre mente e o ser, a energia que nos habita.
como se o meu verdadeiro eu estivesse muito separado, muito longe. De fato, em muitos casos está muito separado e muito longe. E aí que a gente se sente abandonado, desprezado, rejeitado, a autoestima vai para o lixo. Todos esses males, todos os nossos males, ouso dizer que todos os nossos males físicos, mentais e emocionais advêm desta fragmentação, dessa separação entre o ego e o ser. O ego, para que haja integração, o ego precisa ficar quietinho. Não é toda hora quietinho, não estou dizendo que ele tem que ficar parado, não vou fazer nada, acordo, tomo meu café da manhã e fico lá parado. Não, não é isso. Faz as coisas que tem que fazer, mas faz porque você teve a intuição, e toda manhã você tem a mesma intuição de fazer isso, de fazer aquilo, eventualmente fazer diferente, ficar atento para isso, ok? Você vai fazer as coisas com presença, e presença é isso. Você faz, provavelmente você faz as mesmas coisas todos os dias, mas se você está conectado com o seu ser, você faz essas mesmas coisas todos os dias, porém intuído, porém em presença, em integração do seu ser com o seu ego. E aí você faz com presença, é você que está fazendo, não é um automático que você ligou lá do seu ego. Não, é com presença, porque de repente, num determinado dia, é para fazer uma determinada coisa de uma outra forma, e isso é decisivo, que você faça, tá bom? Como juntar o eu com a mente e o corpo. No caso, mente e corpo são a mesma coisa. O ego, para efeito de estudo, se subdivide em 3 partes: físico, mente e emoções, né? Isso tudo é uma coisa só. Para efeito de estudo que a gente separa, porque quem decide fazer a meditação é o ego. É preciso que ele decida, não vou mais me guiar pelo medo e pela insegurança, eu vou me guiar pela sabedoria. Mas é preciso que ele tenha tido alguma experiência com essa tal dessa sabedoria, que ele nem sabe o que é. Então é preciso que você medite. É o ego que decide. Então ele fica convencido disso pelo número de vezes que você meditou, em que ele sentiu que é bacana. Opa, eu não sei o que é isso. Mas a pessoa fica quietinha lá, quando termina aquele silêncio, fica tudo em paz, fica tudo legal, eu tenho que trabalhar menos, eu não fico neurótico, eu não fico preocupado, eu não fico com detritos emocionais dentro de mim. Não, é bacana, é legal. Quando o ego chega nessa conclusão, beleza, tá lá, tá no caminho, tá bom? Minha cara, essa é a minha resposta. Gratidão pela sua pergunta, gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais e gratidão principalmente pela sua energia. Como sempre, aproveito para estender essa minha gratidão aqui a todas as pessoas maravilhosas e queridas que curtem o meu trabalho, que me prestigiam nas redes sociais, trazendo tanto amor, tanto carinho. E aproveito, como sempre aqui, para declarar a minha profunda gratidão a vocês. Boa meditação para todos nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.